prostrarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, confessarei. Que os céus vão passar, a terra passar, mas o nome de Jesus é eterno. É eterno. Todo joelho dobrará teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome. Mais uma vez, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, teu nome, teu santo nome. Sim, Jesus, diante do Senhor, todo joelho se dobrará. Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, toda a terra se prostrará diante desse Deus que é grande. Nós nos prostramos diante do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, sim, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez do início, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Nele que nós temos a vitória. Obrigado, Jesus. E que nos ajuda contra o inimigo. Se prostre diante dele nessa manhã. Nos Prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te. agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez queremos o Teu nome, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és Jesus, só Tu és eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez queremos o Teu nome. Vamos lá, igreja. Queremos o Teu nome engrandecer. Nós vivemos para isso. Obrigado, Jesus. Sobre nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. A glória, a força e o poder ao Rei que é digno de receber e o louvor. Vamos lá, igreja, um pouco mais forte. A honra, a glória, a força. Sim, Jesus, rendemos honra, glória, força e poder ao Senhor. Todo louvor ao Senhor Jesus. A honra, a glória, A força e o poder ao Rei Jesus. todo louvor seja dado ao único que é digno, Jesus. Sim, Jesus, nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor. O Senhor é o único digno de receber. A sua igreja Te adora nessa manhã. Sabe, o Senhor tem falado ao meu coração sobre o tipo de pessoa que Ele deseja encontrar na terra. E o que eu tenho percebido de Deus é que existe um tipo de pessoa que Ele procura na terra. É o tipo de pessoa com o coração dobrado diante dEle. É o tipo de gente que tem coração puro, mão limpa, que é verdadeiro, adorador. Salmo 24, versículo 3 diz assim: quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, injura por falsos deuses. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Existe um tipo de pessoa que Deus procura na terra. É o tipo de gente que busca a face do Deus de Jacó, do nosso Deus. Então, nessa próxima canção, ela é uma canção
de arrependimento, mas também de entrega ao Senhor. O Senhor deseja que a gente se arrependa diante dele com mãos limpas, coração puro, coração dobrado diante dele. Dobre os joelhos. Dobre os joelhos e o coração. Espírito Santo, quebranta os nossos corações. Nos afastamos de todo mal. Deixamos a iniquidade. Faça desse verso a sua oração. Jesus, dê-nos mãos limpas. Não nos deixe, Jesus. Dê-nos mãos limpas. Não nos deixe, Senhor, cair em vaidade. Dobre os joelhos. Dobre os joelhos e o coração. Espírito nos quebrantar. De todo mal. Deixamos a iniquidade. Dê-nos mãos limpas e puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Dê-nos mãos limpas. Sim, Jesus. Vaidade. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face. Oh, Deus de Jacó, deixe-nos ser a geração que te busca. Mais uma vez, oh, deixe-nos ser. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca. Buscamos tua face, buscamos tua face. Oh, Deus de Jacó, buscamos, Senhor, buscamos tua face. Buscamos tua face, buscamos tua face. Dê-nos mãos limpas. Faça disso a sua oração, esse é o clamor da sua igreja, Jesus. Não nos deixe cair em vaidade. Dê-nos mãos limpas. Oh, Jesus, escuta a sua igreja. Livra-nos da vaidade. Mais uma vez, dê-nos mãos limpas, um puro coração, Jesus. Vamos clamar, deixe-nos ser. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca. Deixe-nos ser a igreja que te busca, Jesus, que busca a sua face. Oh, deixe-nos ser a geração que te busca. Oh, Deus, e buscamos tua face. Oh, Deus de Jacó, mais uma vez buscamos
buscamos tua face. Eu busco a tua face. Eu busco a tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco a tua face, ó Deus de Jacó. Amém. Quando eu digo que existe um tipo de pessoa que Deus procura na terra, realmente essa próxima canção vai falar que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. E a minha pergunta nessa manhã é: se Deus olhasse para a nossa igreja hoje, se Deus olhasse para o nosso coração hoje, será que Ele encontraria esse coração de verdadeiro adorador? E sabe, isso é muito forte assim. Deus está com os olhos dele sobre toda a terra, procurando pessoas que têm o coração inteiramente dele. Essa próxima canção fala sobre isso, sobre verdadeiros adoradores. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, procurando esses que adoram a Jesus em espírito e em verdade. Adoremos ao Senhor. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra procurando alguém que te adore em espírito. Derrama sobre nós, Senhor. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso. Nos faz segundo o seu coração, Jesus. E me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Do início. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar. Que o Senhor encontre nessa igreja alguém que adore a Ele em espírito e em verdade. Como achaste a Davi. Vem, derrama sobre essa igreja, Senhor, o óleo precioso da unção, que nos faz segundo o seu coração, Jesus, que nos faz segundo o seu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. É meu prazer, é meu prazer.
adorar, Senhor. Esse é o nosso prazer, Jesus. É meu prazer. Mais uma vez. É meu prazer. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador. Minha oferta de amor, de meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. Ache em mim, Jesus. Ache em mim o verdadeiro adorador. Ache em mim. Ache em mim o verdadeiro adorador. Amém. Esse é o tipo de gente que Deus procura na terra. Então, mais uma vez, vamos continuar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Esse que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele a quem a gente deve tudo. Adoremos ao Senhor juntos. Nós nascemos para adorar esse Rei. E você pode trazer as tuas ofertas nessa canção. Adoramos, Jesus, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Nós te entregamos todo o nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Nós nascemos pra isso. Eu nasci, ó Rei Jesus. Esse é o nosso prazer, Jesus. Te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Do começo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Ele é o Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor.
adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Nós nascemos para isso, Jesus. A tua igreja tem prazer em te adorar, prazer em estar na sua presença, nos atos do Senhor. Esse é o nosso prazer, Jesus. E se você puder fechar os teus olhos. Jesus, muito obrigado pela sua presença no nosso meio. Nós te agradecemos em especial pelas ofertas. Que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento para todos aqueles que vão administrar esses recursos, para que sejam todos usados para a sua glória. Nós te agradecemos porque nada tem nos faltado, Jesus. O Senhor tem nos dado muito mais do que a gente precisa. Ó Deus, nós engrandecemos o seu nome nessa manhã. A nossa oração é para que o Senhor dê mãos limpas, coração puro para essa igreja. Não nos deixe, Senhor, não deixe o seu povo cair em vaidade. Ó Deus, que quando o Senhor passar os teus olhos sobre a terra, que o Senhor encontre nas nossas vidas verdadeiros adoradores, gente com coração inteiramente seu, Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã. Obrigado pelo tempo de adoração, no nome de Jesus, amém. Queria chamar agora aqui na frente as crianças, todas as crianças. A gente vai orar por vocês, depois vocês podem ir para o cultinho. Se você puder estender as suas mãos, abençoando a vida delas. Vamos orar. Jesus, muito obrigado pela vida dessas crianças. A gente crê que delas é o teu reino. E nós oramos para que elas possam crescer em maturidade, graça, conhecimento do Senhor. Que elas cresçam tendo experiências sobrenaturais contigo. E que elas possam crescer sendo homens e mulheres de Deus. Bênção para a geração delas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vocês podem ir para o cultinho com a tia Cris. Acho que ela está ali atrás. Agora vamos passar para o momento da palavra com o pastor Keijon e na tradução o pastor Toshi. A paz. Vai ser uma novidade para mim estar aqui pregando com tradução. 皆さんおはようございます。私にとって、通訳付きの説教は初めてです。Mas como diz o Toshi, é uma grande experiência para muitas coisas que podem vir. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui com vocês compartilhando um pouco daquilo que Deus tem falado comigo. こういう経験も一つの大きな将来的に大きな経験となるでしょう。ですけど本当に今日皆さんと共にここで礼拝させることができること、奉仕することができることを感謝しております。Nesses dias que eu estou aqui desde a semana passada, eu senti o amor da igreja. 先週から私ここに滞在しておりますけれども、本当に皆さんの歓迎と本当におもてなしを心から感謝いたします。Vocês mostraram para mim que, por mais longe que eu esteja, eu também tenho irmandade aqui. で、私たちは距離的にとても離れているような状態でありますけれども、しかし兄弟姉妹の絆というものがすごく素晴らしく感じます。E vou voltar para Bauru com o coração muito feliz e cheio, porque Deus me deu um novo ânimo
para servi-lo e abençoar aqueles que estão ao meu redor. で、私はバウルの町に帰りますけれども、本当に心いっぱいで、そのいろんな経験、そして新しい力をいただいて、私の教会の皆さんにも力になりたいと願っております。Então, de coração, muito obrigado. 心から本当にありがとうございます。Eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração. 皆さんと共に神様から語られたことを分かち合いたいと願います。Sobre a graça dele, sobre o amor dele em cada um de nós. で、分かち合いたいものは、本当に神様の恵みと愛がどのように私たちに注がれているかということを、そのことを学びたいと願います。Quanto mais a gente conhece ao Senhor e a sua graça e o seu amor, mais isso revela algo para o nosso coração. で、私たちはますます神様の恵みと愛を知るほど、私たちの心が何かそこの中で起こることになります。O Senhor, na sua glória, é como se refletisse o que tem dentro de nós, para que eu não veja só o Senhor, mas veja a mim através daquilo que ele revela. ですから神様は私たちに神様の栄光だけを示すことだけじゃなくて、神様の栄光によって神様が私というものをどういうものであるかということも示してくださることにもなります。Acho que a palavra certa para isso é o quanto é constrangedor ver o amor de Deus, o amor de Cristo para cada um de nós. ですから本当にこれはもう、このことについてですね、神様がどのように、私たちはもう惨めな人間であるかということをその中で示してくださることにもなります。E o quanto a gente faz é pequeno diante da grandeza de Deus. 神様がなさることに対して、逆に私たちがなさることに対して神様がなさることと比べたら本当になんと小さなもの、惨めなものであるかということも気づきます。A gente ainda muitas vezes acha que consegue, acha que pode, acha que pode fazer algo para merecer essa graça de Deus. ですから私たちは頑張ってなんとか神様の恵み愛をいただけるものだというふうに自分からその自分の力によってそれをいただけるものだというふうに思ってしまうわけであります。Mas quando eu olho a graça de Deus, eu entendo que eu não posso fazer nada. しかし神様の恵みを見上げるときには本当にこのようなものじゃないということに気がつきます。Eu queria ler com vocês o texto de Gálatas, capítulo 2, que fala sobre isso. 今日は皆さんと共にガラタ人への手紙の第2章のところから読みして分かち合いたいものであります。Gálatas, capítulo 2, verso de 19 a 21. ガラテヤ人の手紙の第2章の19節から21節までのところであります。Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. 私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はクリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。クリストが私のうちに生きておられるのです。私が今、肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを無にはしません。もし、人が律法のおかげで義とされるとすれば、
それこそキリストの死は無意味になってしまいます。以上。 Paulo, nesse texto, nos fala algo grandioso sobre o Evangelho. 使徒パウロはこの聖書の箇所を通して私たちに福音の偉大さについて語ってくださいます。 Ele nos diz que o Evangelho ele não veio para nos melhorar. パウロが言っていることは、福音というものは私たちを良くするために与えられているものではないと言っています。 Ele não veio para nos dar mais princípios ou outros princípios para seguir. ですからいろんな生きる方法論というものをですね、私たちに教えるためでもないんです。 Ele veio nos ensinar que o Evangelho precisa nos matar para que a gente possa viver. 福音というものは私たちに与えられているのは、それは私たちを殺すためにあります。そしてこの死ぬことによって私たちは生きる。 Porque o Evangelho nos mostra, primeiramente, quem nós somos. なぜなら、福音というものはまず私たちはどういうものであるかということを示してくださるからであります。 E é esse ponto que eu queria começar com vocês. でそこから私はここから学んでいきたいと思います。 O que a perfeição de Deus revela sobre nós? 神様の完全さというものは私たちに対してどういうことを示してくださるのでしょうか。 Tem algo dentro de nós que sai à tona quando eu comparo com aquilo que Deus é. 何か私と神様どういう方であるかということと、私というものどういうものであるかということを比べるときに、何かこの、私たちの中から浮かんでくるわけであります。 A Bíblia chama de orgulho. 聖書はこれは傲慢というものが湧いてくるということであります。 A gente sempre tenta provar para Deus e para nós mesmos que nós somos bons o bastante. 私たちはいつでも神様の前で自分たちは良い人間だということを私たちいつも証明しようとするわけであります。 E isso às vezes a gente faz inconscientemente. で私たちはそのことについても自分の、考えてそれをやるのではなくて自然とそういうふうにやってしまうわけであります。 Às vezes a gente acha que orgulho tem a ver só com arrogância. 私たちはこの傲慢さっていうものはですね、その私たちのどう言いましょうか、大胆さにこう比べてしまうわけであります。 Perdão. Mas orgulho tem a ver também com autossuficiência. しかし傲慢さというの中では、自分が何でもできるという心にもつながってくるわけであります。 Nós tentamos mostrar para o pai que a gente está sendo um bom cristão, で私た fazendo as ち coisas boas. 私たちは本当に天の地なる神様に私たちは正しいクリスチャンだということを何とかして示そうとするところもあるのではないでしょうか。 Que nós somos éticos, somos morais, 私たちは倫理 conhecemos bastante. 的で道徳的にも何でもものを知ることができるというふうに私たちはそういう気持ちになってくるわけであります。 Mas isso às vezes esconde algo que está lá no fundo, que é a nossa autossuficiência. しかしこれがそれを隠すものであり、私たちの実際の奥底の中では自分は何でもできるというそのことをですね、私たちそれを隠そうとしているわけであります。 Mas a Bíblia aqui nos diz que a lei, mediante a lei, morremos para viver para Deus. しかし聖書に書いてあることは、私たちは、律法に従って私たちは死んでいるものだと言っているわけであります。 Por que que precisamos morrer pela lei? なぜ私たちは律法によって死ななければいけないのでしょうか。 Recentemente, eu assisti uma série do Netflix, que eu acho que alguns podem ter assistido, 最近、ネットフリックスから皆さんのそういうあるドキュメンタリーを見ることができました。 chama Emergência Radioativa, que fala sobre o acidente de Césio 137 aqui em Goiânia em 87. それはですね、この、放射能
緊急事態のことについて、ゴイアネの町でですね、1987年に起こったこのセシウム137の事故についてのものであります。Coloquei isso para o Toshi ter que traduzir tudo isso, que é complicado traduzir tudo isso para o japonês. 一応日本語の強く難しいんだから彼に前もってそのことを知らせてあげました。Esse acidente me mostrou algumas coisas interessantes. この事故っていうものは私にとっていろんなことを考えさせられて、皆さんその事件について覚えているかもしれませんけれども、As pessoas foram atraídas por aquele objeto brilhante, bonito. 人々はですね、そこにあったものがとてもこの輝いているそのものに対してすごく興味深くなって、そのところまで近づいたわけであります。Mas bastava fragmento de partícula para que aquilo contaminasse tudo que aquilo tocasse. しかし、たった小さな本当にものが、これが多くの人々にもその影響を与える力もあったわけであります。Aquilo, quando não foi cuidado, só estragava tudo que estava ao seu redor. ですから、これが守らなければ、周りのものに大きな悪い影響、みんな崩壊することになってしまっていたわけであります。Parece com o pecado, não é? これが罪に似ているものだなと私は思います。A nossa condição de contaminado, ela nos mostra que nós não conseguimos, porque o pecado parece que está a todo o redor. 本当にこの私たちはそういうものに侵されているということを、もうその状態で私たち自身それに気がつかないことになっているわけであります。E por menor que seja, coisas que a gente diz, não, isso é pequeno demais, é suficiente para nos contaminar. ですからこのような、原子力のものがどんなに小さくても近づくことだけによって私たちみんな影響されてしまって私たちをダメにしてしまうようなものになるわけであります。Pense comigo assim, Deus é perfeito. こういうふうに皆さんと共に考えてきたことは、まず神様は完全な方であります。Como lençol plenamente branco, perfeitamente branco. ですから例えば一つの真っ白なシーツのようなものに考えてみますと、Qual é o tamanho da mancha vermelha que eu preciso ter no lençol para que ele não seja perfeitamente branco mais? ですからたった小さな赤い血のようなものがついていくことによってどれだけ私たちはその違いというものを気がつくかということであります。Pontinho? たった単の一つの小さな赤いところだけしか見ることなのでしょうか。Mas se microscopicamente eu tiver uma manchinha branca, uma manchinha vermelha, ele não é perfeitamente branco. しかし本当にこの顕微鏡のようなものにですね、私たちそれを見ることによって私たちどういうものであるかということをもっと深く見ることができるわけであります。É por isso que o nosso pecado, por menor que seja, ainda é pecado. ですから私たちの罪というものはどんなに小さなものであろうが、これは私たち神様の前では大きな罪となっているわけであります。E por isso que quando eu olho para Deus, eu vejo o quanto eu preciso me limpar. ですからいつも私は神様の前に立つときにはどれだけ私は汚れているものであるかということに気がつき、そしてどれだけ私が清めなければならないということに気がつくわけであります。Então, não adianta eu melhorar. ですから自分で良くするということはそれは無駄なことであります。Cristo não veio dar upgrade no meu sistema. キリストはアップグレード。Desculpa. キリストは私たちにアップグレードするために来られたのではありません。私はもっと良くするために来たのではありません。Ele não veio nos pegar a gente e transformar a gente em algo diferente e melhor, mas ele veio nos transformar por completo. しかしキリストは私たちは何か一時的なものじゃなくて私たちは完全なものに
完璧にですね、私たちを変えようとしておられる目的であります。 Então, quando eu vejo a perfeição de Deus, eu vejo a minha verdadeira condição. ですから私は神様の完全さを見上げるときに、同時に私の不完全な状態にも気がつくわけであります。 Que eu preciso matar cada vez mais o meu eu. ですから私のいろんな自分というものを殺していかなきゃいけないんだということに気がつきます。 O meu orgulho e a minha vaidade. ですから私のこういうこの傲慢さとかね、そしてあるいは自分のそういうこう偉くなりたいそのような気持ちというものも。 Por isso que Paulo continua dizendo que a cruz de Cristo, ela destrói esse sistema, mas ela nos dá uma outra coisa agora no lugar. ですからイエス・キリストは私の十字架というものはその私たちのこういう、この状態、人間の心の状態をそれを崩壊するものとなり、そして私たちに新しいものをしてくださるということを教えておられるわけであります。 Diz assim: estou crucificado com Cristo. Verso 20, Toshi. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. 20節の中では、生きているのはもはや私ではありません。クリストが私のうちに生きておられるのです。 Essa é uma das declarações mais importantes da Bíblia. これは一つの人生の大きな一番大事な、その聖書の教えだと思います。 O Evangelho nos ensina que nós precisamos morrer. 福音というものは私たちに教えていることは私たちは死ななければならないということであります。 Para viver uma nova vida, não sozinhos, mas com Cristo. しかし一人で新しい人生を迎えるのではなくて、キリストと共にこの新しい人生を迎えることであります。 Então a cruz de Cristo é o fim da nossa vida sozinhos. ですから、キリストの十字架というものは私たちの孤独な人生からそこから解放されているということであります。 Ela é o fim da nossa luta por tentar fazer coisas por nós mesmos. 自分の力で何とかして生きようとするそこからの解放であるわけであります。 O fim da autossuficiência. 自分の自己満足からのそのおしまいとなるわけであります。 Porque se tivesse algum jeito da gente se salvar, しかし私たちが自分で救おうとする一つの方法があれば、 Deus poderia dizer: meu filho não precisaria morrer. 本当に神様はイエス様に対してあなたは何も人のために死ななくてもよろしいというそういう声を神様必ず語ってたのでしょう。 Então, tudo que a gente faz para tentar ganhar qualquer mérito na nossa salvação tira a glória de Cristo. ですから私たちは自分の力で何とか自分のやったことによって自分の救いを得ようとするならば、私たちはキリストの十字架の栄光をそれを消すことになるわけであります。 Assim como alguém que fica contaminado com o césio lá da história não consegue tirar aquilo sozinho, このセルシウムの、原子力のですね、そういうものに関わった人々はそれを自分からそれを解放することができないように、 o homem também não consegue tirar o seu pecado sem a ajuda de Cristo. 人はキリストの力によらなければ自分からその罪から解放することができません。 Isso é o centro do Evangelho. Não é eu viver igual a Cristo. これが、福音の中心であり、そしてキリストと共に生きることでもあります。 É eu viver com Cristo em mim, mudando a minha vida, mudando as minhas ações. キリストが私のうちに生きておられ、キリストの力によって、キリストの助けによって生きるものであります。 A gente passa, não estou dizendo que a gente instantaneamente passa a não pecar mais. Não é isso que eu estou dizendo. キリストと共に生きるということは、インスタント的にですね、急に変わっていくというものではありません。
mas que a partir de agora, a nossa vida, por mais que a gente passe por fraqueza, a gente tem algo dentro de nós que nos ajuda a vencer aquela própria fraqueza nossa, que a gente não consegue sozinho. ですから自分の中にある弱さ、自分の中にある罪に対してもですね、自分の力でもう絶対にそれに打ち勝つことできない、そういう状態の中でクリストの力、助けいただいて、これに乗り越えていくことができるようになるわけであります。Então, a pergunta que fica é: onde cabe o orgulho no Evangelho? ですから、福音の中で傲慢さってものはどこに入るものになりますか？ São coisas totalmente opostas. 実はこれは真反対のものであります。Não tem espaço para nós mesmos e Cristo viver em nós. Porque se tiver espaço para nós mesmos, é o nosso velho ser vivendo de novo. ですから、その古い人間が、この自分の中に生きることは、クリストと共に生きる、クリストもうちにおられるので、その両方がこの中、私たちのうちに生きることはできないということであります。Isso que eu falo, irmãos, é o fim da nossa tentativa de continuar fazendo coisas para merecer o favor de Deus. ですから、これがですね、私たちにとって重要なことは、自分の力で何とかして神様の恵みを得ようとするその努力というものの終わりになるわけであります。E o texto bíblico continua dizendo, Paulo continua dizendo: E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. ですから最後にここでは書いていることは、21節の中で、私は神の恵みを無にはしません。もしクリストが立法のおかげで義とされるとすれば、それこそクリストの死は無意味になっています。É por isso que a Bíblia nos ensina que quanto mais eu diminuo, mais Cristo aumenta. ですから、ここに教えていることは、もっと私がクリストにしがみつくと、自分というものがもっと低くなっていく、消えていく方向になるわけであります。Aquele pessoal de Goiânia, para se purificar, eles tinham que tomar um remédio chamado azul da Prússia. Eu não coloquei isso no... ゴイアニアのその原子力に関わった人たちはですね、あるこの名前の薬を、その薬を飲まなきゃいけなかったわけであります。Era um remédio que capturava aquilo que era radioativo e eliminava aquilo do corpo. ですからそういう、原子力のそういうものがですね、体にあると、それを見つけてそれを消すような役割がその薬にありました。E me fez pensar sobre aquilo que o sangue de Cristo faz nas nossas vidas. ですからイエス・キリストの血っていうものは、イエス様の血潮はどういう働きを私たちの血になされるかということも、それに私は気づいたのです。Ele cerca o pecado com a graça. で、本当にその細胞、やられている細胞ですね、のようにこう囲んで、キリストの血潮っていうものは恵みによってそれを囲んでくださるわけであります。E nos ajuda a eliminar isso そしてそれを de nossas vidas. 消してくださる。O primeiro foi tão longo, o segundo foi tão curto. Brincadeira. A gente precisa entender que a graça, ela não é só um favor que nós recebemos. ですから私たちは知らなければいけないことは、神様の恵みというものはただ単の、いただく恵みだけではありません。 Mas ela sustenta a nossa vida. しかしいただくことだけでなくて、私たちの人生を支えてくださるものでもあります。 A nossa vida de santidade, de busca por estar diante de Deus agora sem mais esse pecado e esse orgulho que nós temos dentro de nós. ですから本当に神様の前で清められた生活の歩みがそこからスタートし、本当に自分の力で神様を喜ばせるのではなくて、恵みによって生きるもの、心変えていく人生が、清めの人生が始まるのであります。
o verso 21 de Paulo nos diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. 20節で私には神の恵みを無にしません。もし人が立法のおかげで義とされるとすれば、それこそクリストの死は無意味になっています。Você já pensou que as nossas ações menosprezam a cruz de Cristo? 皆さん考えたことありますのでしょうか。私たちの行動というものはイエス・キリストの十字架をダメにしてしまうということになっていることに気がついたことがありますか？ Desculpa. Paulo está dizendo que ele pode, de certa forma, anular a graça de Deus, anular a morte de Cristo, através da vida buscando a autossuficiência, buscando o orgulho. As coisas que fazem tiram a glória daquela morte de Cristo. ですから、使徒パウロが言っていることはですね、私たちの行動の中で、自分の自己満足とか、あるいは自分の努力とか、本当にキリストの十字架の御業をダメにしてしまう、無にしてしまうということをしていることについて、パウロははっきり教えています。É muito pesado, porque a gente vê Deus na cruz, entregando o seu filho por amor, e às vezes a gente olha para aquilo e fala: não, deixa eu tentar de novo. ですから、本当にこのような偉大なイエス様の十字架の御業というものを私たちはこのイエス様の苦しみを見上げていても、なんかそれに対して、いや、自分でまだ何かやりたいという気持ちになる、そのところに問題があると思います。E o que Paulo está dizendo aqui é que, não, eu não vou confiar em mim de novo. Eu não vou confiar na minha própria justiça. Eu não vou confiar no meu mérito. Eu vou deixar Cristo me dar de graça. ですから、パウロがここに言っている、はっきり言っていることは、もう自分は自分の努力、自分の力、自分のメリットに頼らない、本当に自分はキリストの恵みに委ねるということをここで告白しているわけであります。Irmãos, o orgulho nos ensina a esforçadamente conquistar por nosso mérito. 傲慢というものはですね、自分の力で何かその神様の恵みを得ようとする一つの方法であるわけであります。E a graça nos ensina a depender e a aceitar. しかしキリストの恵みはそれをキリストに頼り、そしてキリストを受け入れる方向に導きくださるわけであります。Não briga comigo. Eu vou sair um pouquinho daí. Não tem problema. Ontem eu aprendi uma palavra nova em japonês e o significado da palavra em japonês. 昨日は一つの日本語の言葉を学びました。それまたその意味も学びました。Que é itadakimasu. いただきますという言葉です。E essa palavra significa, segundo o meu professor de japonês me ensinou, que nós às vezes não queremos aceitar alguma coisa que nós vamos receber, mas após uma certa insistência, a gente aceita e só tem que dizer itadakimasu. ですから何か誰か私たちに何か与えようとする、あげようとするときに、私たちはやはり遠慮します。そしてなかなかちょっと受けるにふさわしくないと思いながらも、しかし最後にはですね、それを受け入れるときに、じゃあいただきますという言葉を使います。E a graça é assim. キリストの恵みはそういうものです。私たちは受けるにふさわしくないのです。Mas Cristo, itadakimasu. しかし、キリストをいただきましょう。Eu falo para mim mesmo. Eu estou pregando para mim mesmo. Porque o orgulho está muito forte aqui dentro ainda. しかし、それは私に語っているものであります。なぜなら、この傲慢な心というものは私のうちにとても強いんです、まだ。Eu tendo a dizer não, não precisa, não faz isso por mim. Eu consigo, eu faço por você. Eu quero te ajudar.
eu tenho dificuldade de aceitar quando pessoas fazem coisas para mim. で、私はですね、いやいや、何もしてもらわなくてもいい、自分でできます。逆にですね、私があなたを助けたい、私があなたに何かしてあげたいという気持ちがもっと強いなのです。E muitas vezes eu percebo que eu faço isso com Cristo. で、多くの場合は私はイエス・キリストに対して同じことをしているのに気がつきます。 Porque o favor dele é muito grande. なぜなら神様の恵みというものは大きいからであります。 E eu não mereço. そして私は受けるにはふさわしくないのです。 Então, quando eu olho, eu falo, não, deixa eu tentar fazer alguma coisa para pelo menos tentar merecer isso. ですからいつもいいえ、私は自分でやりますから、自分ができるからといういつもその思いで神様の前にいるわけであります。 E não está errado fazer. しかし、それ自分でやろうとすることに対しては間違ってありません。 Mas eu me pego fazendo alguma troca com Deus. しかし、時によってこの神様の見前で一つ商売をしているように、しているように気がつくわけであります。 Eu quero ser abençoado. Então eu vou fazer mais para que eu seja mais で abençoado. すから私は祝福をいただきたいので、しかしもっと神様にする何か働きをすると、もっと祝福されるそういう商売の気持ちになってしまうわけであります。 E nisso eu percebo que eu estou anulando a cruz de Cristo. そしてそれによって私はキリストの十字架を無にしているということに気がつくのです。 Então eu tenho que voltar para mim, olhar para Deus e me pedir perdão, me arrepender. しかしそういう時には神様の前に立って自分の心に気がついて神様の許しをいただくわけであります。 Eu tenho essa dificuldade porque eu fui criado assim. Eu fui ensinado a ser assim. 私はそういうふうに子供から育てられたものでありますから、自分はそういうものでなってしまっているわけであります。 E eu não sei como é a cultura japonesa nesse aspecto, se é da mesma forma. 日本文化はどういうものであるか、どういう同じようなものじゃないでしょうか。 Mas eu fui ensinado a nunca aceitar favor de ninguém, muito pelo contrário, fazer, para que a pessoa possa, sei lá, olhar com os olhos e olha como ele é bom, olha como ele é bonzinho. ですから私はこの人に世話になるということはそれは良くない。やっぱり自分は人を世話するものであり、そして人を世話するとやはりあの人素晴らしい人だなというふうに見られるように、それが頭で育てたものであります。 Mas isso é contrário ao Evangelho. O Evangelho não é assim. Então eu estou vivendo de uma forma que está me atrapalhando de crescer no Evangelho. ですから福音の中に生きるということはそういうものではなくて、私はその生き方をすると福音のために私たちは大きな邪魔にしてしまうわけであります。 Eu me vi fazendo isso aqui com vocês. で、私は本当に皆さんと共にそういう気持ちで私この中で感じたわけであります。 Eu fui muito abençoado por vocês, de coração. 私ここにいる滞在中、本当に皆さんによって多くの人にすごく祝福されたわけであります。 Mas eu ficava tentando como que eu posso compensar isso, como que eu posso pagar isso. ですから私は皆さんにいろんな良くしてもらったのに、どういうふうにお返ししたらよいのでしょうかという、いつもその思いでずっとこの何日かここにいたわけであります。 E o Evangelho é diferente, porque eu nunca vou pagar o sangue de Cristo. 福音というものは違うものでありますし、私たちは絶対に神様に何かお返しすることができないものであります。 Mas Ele mora comigo. しかし、彼は私のうちに生きておられます。 Eu não sei se vocês já perceberam o peso que é ter Cristo dentro de nós. 皆さん、イエス・キリストがあなたのうちにおられるということは、どういう重要な重いものであるかということを皆さんがそれについて気がついたことがありますでしょうか。 Eu conhecia Cristo quando eu morava sozinho, quando eu fui estudar numa outra cidade e com 17 anos eu morava sozinho e estava fazendo as coisas sozinhos, por mim mesmo. ですから私は
イエス・キリストに出会ったことについて話してみますと、私が17歳の時、一人で別の町に、勉強のためにですね、一人に住むことになりました。ですから、何でも自分一人でやらなければいけなくなってしまったわけであります。E eu não vi a hora de passar no vestibular para poder morar sozinho. で、私にとって大学受験に合格したら、もう本当に私はもう一人暮らしできるんだというそういう気持ちがあったわけであります。Porque eu achava que os meus pais não deixavam fazer o que eu queria. 両親たちは私は好きなようなことにしてくれないので、Mas quando eu morei sozinho por 2 anos, eu vi o quanto que eu me perdi sozinho. ですから2年間一人暮らししたときに、どれだけ自分その2年間迷ったかということに気がついたわけであります。E quando eu entendi que Cristo estava comigo, eu nunca mais quis ficar sozinho. ですから私のうちにキリストがおられるということを、その真理に対して気がついたときに、私はもう一人ではないということがはっきりと知ることができたわけであります。E talvez essa luta nossa de deixar Cristo cada vez mais dominar a nossa vida e ser realmente o Senhor de todas as nossas ações, seja a luta diária de todo cristão. ですから、キリストが私たちのうちに生きるときには、本当に私たちの中におられ、そして私たちの考え、いろんな行動もキリストそこの中で私たちを助けて導いてくださることになりますし、もともと私たちの毎日の罪との戦いになりますけれども、A minha conversão tem alguns versículos que me levaram até Cristo de uma maneira muito especial. 私がクリストに出会ったときに、救われたときに、聖書のいろんな聖書の箇所から私に影響を与えてくださったところがあります。E deles é: quando eu sou fraco, é que sou forte. 一つの聖書の御言葉は、私に弱いときこそ私は強くなるという聖書の御言葉であります。E eu sou formado em matemática. Sou muito racional. 私は数学の大学に卒業して、やっぱし私は数字的な考えがあるわけであります。E eu lia isso e falava: como? Como? Quando eu sou fraco é que sou forte. Se eu sou forte, eu não sou fraco. Então, não dá para eu ser fraco e ser forte. Entenderam? ですから、私いつも数字的に考えるもの、論理的に考えるものでありますから、弱い時に強い、そういうことはありえない。弱い時に弱い、強い時に強い、そういうことにならないでしょうという考えでありました。Mas se Cristo vive em mim, quando eu sou fraco, Cristo em mim é forte. ですから、キリストがうちにおられると、私の弱い時にキリストが私のうちに強くなるということであります。Então, eu queria, estou caminhando para o encerramento, enquanto o nosso orgulho permanecer de pé, a graça de Cristo sempre vai parecer pequena. ですから、私のうちに傲慢な心がいつもしっかり立っているのであれば、キリストの恵みはいつでも小さなものとなっているわけであります。Mas quando o homem cai aos pés da cruz, ele conhece a grandeza do Evangelho de Cristo. しかし人がキリストの十字架のところにひざまずいたときに、そこに砕かれるときには、本当に彼がキリストの恵みの力を味わうことになるのであります。Quando a gente prega o Evangelho e a gente fala que Cristo morreu, a gente está pregando um pedaço do Evangelho. 私たちは福音を語るときに、キリストは十字架で死んでくださったということを語るときに、それだけになると、福音の半分だけを語っているわけであります。Porque Cristo morreu sim, mas ele vive em nós. しかし、イエス・キリストは実際に
十字架に死にましたけれども、しかしキリストは復活され、私のうちに生きておられるわけであります。Então, voltando, né, para entender esse texto melhor, o que Paulo está nos dizendo é que a lei nos mata, mas Cristo nos vivifica e a sua graça nos mantém. ですからパウロが言っていることは、律法というものは人を殺すことになる。しかしキリストの恵みが私たちを、生きてこの私たちに生きる力を与えてくださり、そしてキリストの恵みが私たちを支えてくださるのであります。Então, o meu convite para você nessa manhã é olhar para Deus. ですから今日皆さんにお誘いしたいことは、どうぞ皆さん、神様を見上げてください。E ver o seu reflexo na pureza e na santidade de Deus. そして神様を見上げるときに、自分というものはどういうものであるかということをそこで実際にはっきり見ることができるわけであります。E permitir que a vida de Cristo seja derramada sobre você e flua através de você. そしてキリストの生き方があなたのうちにそれ注がれ、そしてあなたがこのキリストを生きるところの中で、私たちは周りの人々にも祝福を与えるものとなります。E que a graça de Cristo te sustente por todo o tempo, para que a gente possa não voltar para o estado antigo, mas permanecer firme nesse novo estado de nova criatura. ですからキリストの恵みがあなたのうちに豊かに生きるものとなり、私たちは元の生活に戻らないように、そして主の恵みのうちに生きるものとなっていただきたいのであります。Vamos orar? お祈りいたします。Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos revela, Pai, quem nós realmente somos. Obrigado porque quando nós olhamos fixamente para o Senhor, nós percebemos o quão pequeno e falho nós somos em nossas ações. Mas o Senhor não nos deixa assim, o Senhor nos dá a vida através de Cristo Jesus. E a vida de Cristo Jesus não é uma vida simples, mas é uma vida abundante. Porque o Senhor vive com cada um de nós, dentro de cada um de nós, nos orientando, dando força, dando, Senhor Deus, a vida de Cristo, para que os nossos pecados, para que a nossa impureza, para que a pecaminosidade que temos dentro de nós possa ser eliminada mesmo, cada dia mais. Nos ajuda, Pai, a matar o nosso orgulho, a deixar esse orgulho, ó Pai, realmente diante da cruz do Senhor, ser purificado e ser, Senhor Deus, eliminado, para que o Senhor, para que a Tua graça, para que o Teu Evangelho cresça cada vez mais dentro de nós. Enquanto nós estivermos tomando o trono do nosso coração, o Senhor não estará ali. Mas quando saímos do trono, o Senhor senta e governa as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a permitir com que o Senhor cada vez mais cresça em nós, para que o Senhor cada vez mais se torne evidente através de nossas vidas, através da luz do Senhor, que a gente possa brilhar o Evangelho de Cristo para todos aqueles que estão ao nosso redor. É o que eu clamo em nome de Jesus, ó Pai. Se há ainda coisas, ó Pai, que não deixamos o Senhor tomar, não deixamos o Senhor dominar, não dependemos do Senhor, que isso seja colocado diante da cruz de Cristo. Não queremos anular a Tua cruz. Não queremos, ó Pai, menosprezar a grandeza da Tua obra. Porque quando nós não entregamos, ó Pai, nós estamos dizendo que não confiamos nisso. Nós estamos dizendo que não confiamos no Senhor. Oh, Pai, mas nós queremos confiar plenamente no Senhor e naquilo que o Senhor é, nas Tuas promessas. Em nome de Jesus, limpa, Senhor Deus, o nosso coração de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa autossuficiência, para que tudo o que fizermos seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. 愛する天の神様、今日の御言葉本当にありがとうございます。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。どうぞ私たちの毎日の生活の中で、本当に自分の力、自分の傲慢さ、
あるいは自分の自己満足とか、そのようなものによらず、本当にキリストの力、キリストの恵みのうちに日々私たち生きるものとなり、このことに通して本当にキリストを明かしするものとなりますようにお導きください。御言葉を感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。Amém. Obrigado. Muito obrigado, pastor Kedjon, pela mensagem de hoje. Vamos passar para os nossos avisos de hoje também. Lamentavelmente, hoje a nossa transmissão do YouTube deu problema. Então, a gente gravou hoje a mensagem, então as pessoas não conseguiram assistir online ao vivo, né? Então foi gravado e a gente posteriormente vai postar de novo no grupo da igreja o culto de hoje, só que vai ser uma mensagem gravada, tá ok? Infelizmente, se alguém estava tentando assistir hoje o culto lá de Bauru, não deu, justo hoje, né? Infelizmente deu um problema técnico aí que a gente não conseguiu resolver a tempo. Então pedimos perdão, né, por essa falha hoje. Aqueles que sempre nos assistem no online, ok? Dentro dos nossos avisos, lembrar que ontem nós realizamos a reunião da Junta Executiva do Distrito Centro-Oeste. É uma reunião que a gente tem uma diretoria aqui da regional, aqui das igrejas da Aliança, e tivemos essa reunião de trabalho no dia de ontem. Estejam orando pelos trabalhos aqui do nosso distrito, tá bom? Hoje, o pastor Toshi está ministrando no culto online da Igreja Metodista Livre de Sorocaba. Eu estou aqui, mas estou dizendo que é uma mensagem gravada, tá? Eu não sou onipresente. Né? A gente gravou a mensagem e o culto lá está sendo transmitido agora, essa mensagem gravada no culto deles lá em Sorocaba. É um culto só em japonês, né? Então, eu estou lá pregando em japonês, só em japonês, sem tradução. E também hoje nós realizaremos às 3h um workshop sobre a doutrina da aliança com o pastor Kedjon. Tá? Aí a propaganda, você está vendo a foto dele ali, doutrina da aliança, hoje às 15h, aqui na igreja, tá bom? O pastor Kedjon, ele é pastor da igreja Aliança de Bauru, e apesar dele ser um pastor recém-credenciado, né, recebeu a licença para ser pastor agora, ele já tem dado aulas no nosso seminário teológico A.W. Tozer, falando sobre a doutrina da aliança. Então, a gente quer aproveitar esse conhecimento, essa experiência que ele tem, para as pessoas conhecerem o que nós somos, o que a aliança ela é, o que ela crê, né? O pastor Kedjon também tem acompanhado o pastor David Jones, quem conhece o pastor David Jones, né, um missionário que trabalhou muitos anos aqui em Brasília, aqui no Brasil, e ele já escreveu até livros que falam sobre a história da aliança. Então, o pastor Kedjon tem trabalhado junto com esse pastor David Jones e assim ele tem ensinado, né, o nosso seminário teológico. Então, é aberto a toda a igreja, tá bom? Principalmente o pessoal que faz o curso de membresia, a gente encoraja, né, você participar desse curso, porque vai ser importante vocês conhecerem um pouco o que é aliança. E outras pessoas também da igreja que estão aqui na igreja, mas não sabem nem o que a igreja aliança ela é, então é uma forma de você participar e conhecer melhor, tá bom? Dias 8 a 19 de maio, então estamos recebendo o pastor Kedjon, da igreja Aliança de Bauru, que está fazendo estágio ministerial aqui. Ele está acompanhado nesse estágio do senhor Sávio, que está aqui do lado dele, sogro do pastor Kedjon. Ele veio para vigiar, né? Né? Mas ele se dedicou, na verdade, eles vieram de carro, então, primeira vez que estavam vindo para Brasília de carro, então, eles revezaram na direção, né? Tem que ter um copiloto do lado, né, para
saber como que estão as coisas. Então, assim, ele veio para dar esse apoio e a gente agradece muito o senhor Sávio, o sacrifício. Ele trabalha ainda, ele ficou trabalhando no home office aqui durante esse período que está aqui em Brasília. Então, agradecemos o tempo dos dois e o ministério que o pastor Kedio desenvolveu aqui nesses dias e que Deus abençoe essa nova etapa da vida dele também, ok? Como eu já disse semana passada, o pastor Kedio, ele é casado, tem 3 filhos, né? Uma filha de 17 anos de idade, outro de 13, outro de 8, né? E ele é servidor público, né? E trabalha na igreja, na verdade, tá? Qualquer problema no Banco do Brasil é com ele. Ele é gerente. Tá? Então, assim, e seu Sávio, uma coisa tremenda, né? Hoje é aniversário dele, gente. Né? E aí o pastor Kedio falou assim, meu Deus, eu chamei o meu sogro para vir aqui, tirei ele da família dele, para estar comigo aqui no aniversário dele. Né? Aqui, né? E olha, eu sei que não é bom a gente ficar falando de idade publicamente, mas ele está completando 65 anos de idade. Né? Agora, oficialmente idoso. Né? Estamos juntos. Eu e ele, estamos juntos. Completamos 65 anos de idade, estamos juntos. Deus abençoe mesmo o seu Sávio. O seu Sávio também, ele é casado, tem 4 filhos, né? E uma filha é casada com o pastor Kedio, né? Ele tem um filho que é missionário em Bangladesh. Né? Trabalha lá como missionário. Trabalhou na Índia e agora foi para Bangladesh. Tá? Então, uma família assim dedicada. Né? Outros filhos, uma mora lá no Canadá e outra nos Estados Unidos. Tá? Então, estão lá também servindo ao Senhor. Tá? Que Deus abençoe. A gente se alegra bastante. E também de hobby, né? O seu Sávio, ele estuda teologia. De hobby, ele estuda teologia. Tá? Como que é? Ele tem uma biblioteca assim tremenda que ele tem, né? Então, sua herança. Está pedindo a biblioteca dele de herança, né? Na verdade. Tá? Então, uma grande alegria ter o seu Sávio com a gente. E Deus abençoe. Tá bom? Dia 23 de maio, próximo sábado, das 9 às 17 horas, vai acontecer lá na Igreja Metodista Livre da Saúde, lá em São Paulo, o Encontro Café e Missões, para tratar da realidade e necessidades do povo japonês e descendentes. O evento será gratuito, tá? Para isso, eu, minha esposa e a Yuri, estaremos indo para São Paulo, vamos dar palestras nesse evento. Tá? Então, hoje existe uma realidade muito grande. O povo japonês e seus descendentes, né? Aqui no Brasil, é considerado um povo não alcançado. Né? Então, tem muitos japoneses e descendentes que não conhecem a Jesus. Muitos. É dito que a gente é menos de 0,4% da população de Nikkeis, né? Aqui no Brasil. Então, gente, é um momento para a igreja Nikkei, uma igreja como a nossa, que tem essa peculiaridade, né? A gente trabalhar com japoneses, é uma maneira de a gente despertar as igrejas a nível nacional dessa realidade. Né? Deus está levantando muitos brasileiros, graças a Deus, para evangelizar japoneses no Japão. Né? Mas aqui também está precisando. Né? Então, que Deus nos ajude, né, nessa jornada. E esse seminário visa esse despertamento, ok? E estaremos indo, então, para participar desse evento. Estejam, por favor, em oração por isso. Pastor Josué Hisamitsu, da Igreja Cristã Evangélica da Amazônia, lá em Belém do Pará, também foi convidado para ser um dos palestrantes nesse evento. E ele também, lá em Belém do Pará, ele é a única igreja Nikkei de todo o estado do Pará. Aliás, em Belém, com certeza. Acho que, não sei se a igreja Rollins está em Castanhal ainda, né? Não sei. Lá em Castanhal, acho que não sei se a Rollins está ainda com o trabalho. Sim. Ananindel. Eu falo Belém do Pará, mas grande...
chama o bairro lá de Belém, Ananindeua, né? É uma cidade que fica dentro de Belém, né? Dentro da grande Belém, né? Mas assim, acho que em Castanhal também tinha uma igreja Holiness, não sei como está o trabalho. Então assim, há uma necessidade. E Belém também é uma população bem grande, e só tem essa igreja naquela região trabalhando. E o pastor José tem se dedicado lá também nesse projeto. Tá? E assim, ele também está vindo lá de Belém, né? Povo Nikkei para Cristo, 2,7 milhões de Nikkeis no Brasil, né? Uma identidade preciosa, uma missão urgente. Tá? Então, é gratuito. Me parece que eles vão transmitir online isso aqui, né? Ao vivo. Então, se alguém tiver interesse, eu jogo no grupo para o pessoal assistir. Vamos ter workshops. Vai ter workshops sobre várias estratégias de alcançar os japoneses e seus descendentes. E uma delas é através de acampamentos. Né? E nisso, o irmão da Yuri, né, o pastor Takashi, vai ser o palestrante sobre acampamento Shalom, a estratégia que ele tem alcançado através desse ministério. Vai ter encontros de idosos aposentados, né? Também, que outro grupo lá de São Paulo vai apresentar, e a nossa igreja, nós vamos apresentar o ministério da escola japonesa, como uma estratégia de evangelismo também. Tá? Então, assim, são várias maneiras que eles vão tentar mostrar para lá, para aquela realidade, como a gente pode alcançar o povo japonês. Tá? Então, me perdoe estender no aviso, mas aquilo que o pastor Kedion falou agora, né? O japonês eu falei que é pior, né? O japonês não vai querer aceitar de graça o evangelho. O japonês é orgulhoso. Ele vai dizer, não, de graça não. Né? E por isso que ele é resistente. Porque ele sabe que ele é autossuficiente. Ele é esforçado, ele é dedicado. O japonês também tem isso aí, muito forte. Então que Deus tenha misericórdia desse povo e possa encontrar, assim, ter o coração mais maleável para receber a graça de graça, né? Do amor de Cristo, essa salvação. Então esse é o nosso desafio, tá, gente? Obrigado pela sua paciência aqui. Também, dia 13 de junho, sábado, às 9 horas da manhã, será realizada... Caio, vai ser lá no Riacho Fundo, né? Essa assembleia, não era aqui? Bom, me perdoe, me deu uma dúvida aqui agora, né? A Assembleia Geral Extraordinária do ABA, que vai ser como tema alteração de estatuto, tá? Do ABA. Os membros da diretoria são os delegados que representaram esta igreja. Esteja em oração, a gente estava numa fase de reconstrução do ABA. Vai ser aqui mesmo? Tá, obrigado. Então, eu não sei porque eu li em algum lugar que era lá, né? Tá bom. Então, esteja em oração por isso. Também, hoje vai ser o último domingo que nós vamos estar publicando esse aviso, que lá na cidade de Recife, ele foi atingido por fortes chuvas, e isso provocou alagamentos e enchentes em várias famílias desabrigadas. Temos ali um pastor Enoque, a igreja fica toda alagada, mas no segundo piso ele abrigou as famílias, vítimas da enchente. A Sembras, a Aliança Cristã Missionária Brasileira, lançou uma campanha nacional de ajuda. Quem tiver o desejo de ajudar, pode depositar na conta da Sembras. O Pix é o CNPJ, conta do Banco Itaú, com código de identificação 081, que é o DDD de Recife. Tá? Então, já foi mandado o primeiro lote de ofertas lá para Recife, para ajudar as vítimas das enchentes, tá bom? E hoje esse domingo vai ser o último domingo que a gente vai estar recebendo essas doações, que eles vão estar lá comprando cestas básicas, material de higiene pessoal, roupas, né, colchões, essas coisas que eles sofreram os danos, tá bom? Seria isso. Bom, outro aviso, que não está no nosso boletim, mas nos dias 10 a 12 de julho, vai acontecer o nosso acampamento japonês. O que é esse acampamento japonês? É um acampamento de imersão no idioma e na cultura japonesa, tá? Promovido pela Escola de Língua Japonesa da nossa igreja aqui, tá bom? Mesmo que você não saiba nada de japonês, mas quer aprender alguma coisa, quer ter uma experiência, né,
de imersão na cultura japonesa, participe. Inscreva-se naquele QR Code, as vagas são limitadas, né? Não é que nem Shalom, né, que termina em 5 minutos, as vagas, né? Mas as vagas são limitadas. O primeiro lote, o valor é R$ 285 em até 2 vezes, incluso o transporte, hospedagem e alimentação. Tá? Qualquer dúvida, nos procure para tirar informações. Tem os cartazes fixados aqui na igreja, você pode colocar no QR Code e fazer a sua inscrição. Tá bom? Vai ser nos dias 10 a 12 de julho. Nessa ocasião, estaremos recebendo do Japão o pastor Shinobu Tanaka. Ele foi presidente da Aliança do Japão por muitos anos. Ele deixou a presidência recentemente, né? E ele se dispôs a vir aqui ao Brasil pela primeira vez, e ele vai ser o palestrante desse encontro, ok? Então, vamos aproveitar, né? Alguém vindo direto do Japão para falar a nós nesse encontro, tá bom? Também vai ter a ficha de inscrição para o pessoal que vai servir na equipe, tá bom? Então, isso já, quem vai trabalhar vai ser uma outra ficha, tá bom? Esteja em oração, por favor. Na agenda da semana, terça-feira, 8 horas da noite, nós temos a nossa reunião de oração presencial aqui na igreja. Se você tiver participe desse culto de oração. Você pode também mandar seu pedido de oração para nós, a gente poder orar nesse dia por você. Sábado, 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola de futebol, né? Vai até meio-dia, 2 turmas das distintas. 15 horas, Kings Kids vai ter, né? Cláudia, Kings Kids, Viri, vai ter? Vai ter, tá bom. Kings Kids, 15 horas, 8 horas da noite, culto dos jovens, certo? Dia 24, tá bom. Domingo que vem, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, e às 10h15 o nosso culto, tá bom? Não sei se nós temos mais algum aviso. Sim, Thaís. Me pediram aqui para avisar que no domingo, dia 24 desse mês, né? Vai ter uma tarde de jogos de tabuleiro, de sei lá mais o quê, aqui na igreja, para os jovens, a partir das 2 horas. Então, se você é jovem, quer vir jogar com a gente, tem um tempo de diversão, domingo, dia 24, a partir das 2 horas. Quem quiser jogar xadrez, também tem xadrez, coisa mais... Mas vamos ter essa tarde de jogos, tá bom? Hoje, na verdade, não está no nosso boletim, mas hoje, acho que a partir das 11 horas da manhã até 4 ou 5 horas da tarde, hoje, a partir das 10 da manhã até 4 horas da tarde, estará sendo realizado lá na Asa Norte, na 611 Norte, na Escola Modelo de Língua Japonesa de Brasília, vai estar acontecendo uma feira cultural japonesa. Tá? Então, está lá vendendo yakisoba, tempura, gyoza, manju, essas coisas todas ali estão sendo vendido. E está tendo uma feira cultural ali, onde vai ser exposto várias coisas das escolas de língua japonesa que temos aqui no Centro-Oeste. Então, a nossa escola também está expondo ali, tem um lugarzinho lá que está expondo o nosso trabalho e também, inclusive, essa propaganda do nosso acampamento japonês. Tá? Quem tiver interesse poderá participar ali e prestigiar. Também vai estar tendo agora hoje de manhã uma exposição da Embaixada do Japão, orientando interessados em participar da Bolsa de Estudos no Japão. Né? Que as pessoas querem fazer uma bolsa, concorrer a uma bolsa de estudos pelo MEXT, né? Lá do Japão. Então, nós temos alunos nossos que estão participando hoje lá desse evento. Tá bom? Então, seria isso. Bom, se Tommy puder apresentar suas visitas, por favor.
O entende japonês? Ô, senhor. Então ele é coreano, né? É Jun. Jun, né? Ok, sejam bem-vindos. Tem alguns estudantes de coreano aqui, né? Treina aqui agora, tá bom? Vamos lá. Ok? Não sei se nós temos mais algum visitante pela primeira vez aqui. Eu creio que não, hoje. Tá bem. Então, vamos encerrar o nosso culto de hoje. Aqueles que possível puderem colocar de pé, aqueles que puderem, vamos colocar de pé e vamos encerrar com uma oração. Megumifukai aisuru te no chinaru kami-sama, kyou no reihai o koko made michikite kudasaru koto o arigatou gozaimasu. Douzo watashi tachi no mainichi no seikatsu no naka de, hontou ni Yesu Kristo ga watashi tachi no uchi ni ikite orareru koto o itsumo oboe, mata watashi tachi ga Kristo no tame ni jibun ga shi ni Kristo ga ikiru mono to nari, Kristo no eikou ga watashi tachi no uchiに現れることができますようにお導きください。新しい習慣の意味も主が私たち一人一人導いて守ってください。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しきお交わりがあなた方の上に豊かにありますように。Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse culto que podemos dedicar ao Senhor em adoração e em louvor ao Teu santo nome. Muito obrigado por esse momento tão especial que o Senhor reservou para nós. Abençoa, Senhor Deus, a cada um aqui. E que Jesus Cristo possa viver plenamente em cada um de nossos corações. E que a gente possa morrer para nós mesmos, permitindo que Cristo viva plenamente em nós. E assim a gente possa viver de forma a agradar o Senhor e glorificar o Senhor e abençoar as pessoas que estão à nossa volta, Senhor Deus, com esta graça e com esse amor de Jesus Cristo vivendo em nossas vidas. Muito obrigado por esse momento precioso. Que o Senhor nos abençoe com a Tua presença em nossos corações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus Pai, a comunhão e a presença do Teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Está encerrado o nosso culto após você cumprimentar e abençoar a pessoa que está à sua volta. Muito obrigado a aqueles que participaram da transmissão também. Deus os abençoe.